Então, gente, antes de qualquer coisa, eu queria deixar uma referência bibliográfica geral do que eu vou falar aqui, tá? Parte do que eu vou falar foi baseado no livro Philosophy of Language, A Contemporary Introduction, do filósofo americano William Lycan, né? Esse livro aqui que está nessa imagem aqui do canto, né? Essa aqui é a terceira edição do livro e ele está traduzido para o português, né? É traduzido pelo Desidério Muxo, né, que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Só que eu nunca li essa versão em português, né? Também não tenho ela, mas eu suspeito que ela está disponível nos russos, tá? Não, tá disponível nos russos, tá? Então, dito isso, vamos para nossa questão, né? Então, olha só, algumas marcas de tinta no papel, né, ou mais contemporaneamente, alguns padrões de pixels em telas brilhantes, ou padrões de som, né, como eu estou falando aqui agora, emitidos por bocas, movimentos de mão, né, se eu vou pensar na Libras, etc., fazem sentido, né? E eu não estou usando aqui sentido como um termo técnico, tá? Quero dizer apenas que você pode utilizar essas marcas de tinta, padrões de som, movimentos de mão, para transmitir informação para alguém, né? Então, ocasionalmente, eu vou falar de significado querendo dizer a mesma coisa, tá? Então, considere que essas quatro sentenças, né? Sequências de símbolo, na verdade. A primeira é W, G, F, S, D, né? Não dá nem para falar isso. A segunda é ideias verdes incolores dormem furiosamente. A terceira é Pedro Álvares Cabral tinha um estegossauro de estimação. E a quarta diz Sócrates é homem, né? Todas essas quatro sequências de símbolos são sequências de símbolos, né? Ou ruídos, se a gente fosse pronunciar elas em voz alta. Mas elas diferem radicalmente uma das outras, né? A sequência 1 e 2 são sequências de símbolos sem sentido, né? 2 até contém palavras que individualmente têm sentido, né? Ideia, verde, incolor, dormir, furiosamente. Mas elas não estão conectadas de maneira a formar uma sentença com sentido, né? Ideias verdes incolores dormem furiosamente é uma sentença que foi proposta pelo linguista estadunidense Chomsky, né? Norman Chomsky. Esse cara aqui é exatamente como um exemplo de sentença que é bem formada, ou seja, sintaticamente correta, mas que falha em fazer sentido, né? Acho que ele propôs essa sentença no Estruturas Sintáticas, tá? Então, essa sentença, ideias verdes incolores dormem furiosamente, além de atribuir propriedades incompatíveis, como verde incolor, dormir furiosamente, parece cometer um erro categorial, né? Já que ideias não são um tipo de coisa que podem ter cor elas mesmas, né? Eu posso ter uma ideia de verde, mas não uma ideia verde. Ou que podem dormir, né? Eu posso dormir, mas minhas ideias não, né? Perceba, quando eu estou falando aqui em sentido, significado, eu estou sempre falando em sentido literal, tá? Por vezes a gente utiliza esses erros categoriais, aqui no caso não vai ser um erro, para expressar algum tipo de metáfora, né? Mas eu não estou falando aqui de sentido metafórico, tá? Para quem se interessa por esse tema da metáfora, eu só posso indicar o único livro que eu li sobre o assunto, que é Metáfora Viva, do filósofo francês Paul Ricoeur, né? Esse carinha aqui, né? Só coloquei essa imagem aqui porque eu gosto dela, né? Eu acho legal esse óculos de cabeça para baixo. Mas voltando aqui ao nosso assunto, as sentenças aqui, a 3 e a 4, elas parecem fazer sentido, né? Aparentemente a 3, inclusive, é falsa e a 4 é verdadeira, né? Quando eu digo Pedro Álvares Cabral não tinha um estegossauro de estimação, eu quero dizer precisamente isso, né? Que Cabral, aquele cara que navegou até as terras brasileiras em 1500, tinha um dinossauro herbívoro do grupo Tieróforo como animal de estimação, né? Essa afirmação é falsa, né? Já que os estegossauros foram extintos muito antes do primeiro ser humano andar sobre a superfície da Terra. G4 parece ser significativa e verdadeira, né? Sócrates, aquele cara lá que morreu tomando cicuta, que era o marido de Xantipa, que enchia o saco de todo mundo em Atenas, é um animal da espécie humana, né? Então 4 parece ser verdadeira, né? Então, uma teoria do significado deve explicar em virtude de que uma série de marcas ou ruídos fazem sentido, né? E por que
elas têm um significado específico que elas têm, né? Então, uma ideia de senso comum é a de que a contribuição semântica, ou seja, o sentido de uma expressão linguística, se resume ao fato delas estarem no lugar de entidades do mundo real, né? Então, Sócrates significa porque Sócrates indica Sócrates, né? A pessoa Sócrates, né? Obviamente, essa relação entre linguagem, expressão linguística e entidade do mundo real é introduzida por uma convenção. Obviamente, né? Não há nada na palavra Sócrates, a palavra é ela mesma, que signifique Sócrates, a pessoa, e não Aristóteles ou uma minhoca aqui do meu jardim, né? A relação entre a palavra Sócrates e Sócrates, ele mesmo, a pessoa, foi introduzida por uma convenção. A gente pode imaginar aqui um batismo ou correspondente grego em que a mãe de Sócrates falou: o nome dessa criança aqui é Sócrates, né? Porém, uma vez relacionadas por uma convenção, palavra e item do mundo, essa palavra funcionaria como um mero rótulo daquele item, né? Então, essa aqui é uma ideia de senso comum, né? Então, o papel semântico da palavra Sócrates é simplesmente introduzir Sócrates, a pessoa, no discurso, né? Vamos chamar esse tipo de teoria referencial do significado, tá? E referência aqui é um termo mais ou menos técnico, próximo daquele utilizado pelo filósofo alemão Gottlob Frege, né? Esse rapaz aqui, no seu artigo Sentido e Referência. A relação de referência é a relação entre expressões linguísticas de um lado e itens extralinguísticos, né? Itens no mundo, entendido de uma maneira ampla, do outro. E as entidades linguísticas se referem a itens do mundo, né? A gente pode falar aqui em pelo menos duas espécies de referência. A gente pode falar em referência singular, que é também chamado de denotação ou designação. É uma referência entre um designador, né? Por exemplo, um nome próprio, uma descrição definida, e somente um item no mundo, né? Por exemplo, Sócrates, né? Vamos deixar de lado a complicação de que tem várias pessoas com o mesmo nome, né? Sócrates denota Sócrates, um item. Danilo denota a mim, né? Um item no mundo. A gente pode falar também em referência geral, né? Dada pela relação de satisfação, aplicação, instanciação. Essa aqui é uma relação entre um predicado ou relação e um objeto, ou sequência de objetos, no caso de relação, né? Então, um objeto é belo, no sentido de que ele instancia beleza, algo desse tipo, tá? E a referência aqui de um termo geral, né? Essa referência geral, a gente pode dizer que a referência do termo belo é sua extensão, a extensão desse termo, ó, né? Em que a extensão de um predicado ou relação é a classe de todos e somente aqueles objetos, ou sequência de objetos, aos quais o predicado ou relação se aplica, né? Então, a primeira encarnação da teoria referencial data da Antiguidade Clássica, tá? Quando alguns filósofos pareciam supor que sentenças completas significavam por rotular fatos, estados de coisa no mundo, né? Só que essa suposição leva a problemas bem sérios, né? Um desses problemas é como é que é possível falar algo falso, né? Porque uma sentença falsa, ela não pode denotar um fato no mundo. Caso contrário, ela seria verdadeira, né? Se eu falo Sócrates voa e eu estou denotando fato, então o que eu falei é verdadeiro, né? Só que, por outro lado, uma sentença falsa, se ela não denota nada, e é por denotar fatos do mundo que sentenças fazem sentido, uma sentença falsa, então, seria sem sentido. Daí a conclusão meio bizarra de que é possível falar coisas verdadeiras ou falhar em fazer sentido, ou seja, falhar em afirmar qualquer coisa, mas não seria possível afirmar algo falso, né? Só um parêntese, né? Para Frege, né, no sentido de referência, a referência de uma sentença completa é seu valor de verdade, né? Então, a referência de uma sentença seria o verdadeiro ou o fato, o falso, e não o fato no mundo, né? Talvez Frege estava ciente exatamente desse problema que dá se você pensar que a referência de que o sentido de uma sentença se dá pela sua referência e que sua referência é um fato do mundo, né? Então, eu vou falar aqui de um problema muito esquecido porque é um exemplo de problema filosófico resolvido. E o problema é como é possível dizer o falso,
né? Então essa daqui é para vocês que não acreditam que há avanço em filosofia. A discussão sobre como dizer o falso nos levou no o primeiro avanço na filosofia da linguagem, né? Como em quase todas as áreas da filosofia, devemos esse primeiro avanço a Platão, né? Esse rapaz aqui. Olha, Platão é o filósofo que eu tenho mais medo de falar, né? Então, para substanciar o que eu vou falar aqui agora, eu estava lendo o artigo Plato's Sophist on False Statements, né? Então, sofista de Platão sobre afirmações falsas, do grande estudioso alemão de filosofia antiga, o Michael Freire, né? Freire, não Frege, tá? Então, no diálogo O Sofista, Platão discute, né, com Sócrates e seus interlocutores, que, se eu me lembro bem, é um estrangeiro, Eleata, e o Teteto, né, o mesmo Teteto lá do diálogo Teteto, né? Então, eles estão discutindo sobre a natureza do sofista, né? Em determinada parte do diálogo, a sugestão é que o sofista é aquele que faz uma afirmação que parece verdadeira, faz afirmações que parecem verdadeiras, mas que no fundo são falsas, né? Então essa sugestão levanta uma série de dificuldades, como é típico, e entre elas a dificuldade de explicar a possibilidade de que se fazer afirmações falsas, né? A questão é que uma das teses defendidas por alguns sofistas, acho que Protágoras é um deles, né? Não sou muito bom em filosofia antiga não, tá? É que é impossível fazer afirmações falsas, né? Então, para explicar por que eles pensavam isso, vou utilizar o vocabulário contemporâneo, tá? A ideia parece ser que sentenças completas, né? Ou seja, uma afirmação, por exemplo, designam ou significam por denotar fatos, ou seja, estados de coisas no mundo, né? Então, é uma aplicação da teoria referencial do sentido para sentenças completas, né? Então, na linguagem deles, sentenças significam por designar algo que é, né? Um fato, né? Por exemplo, a afirmação Sócrates é homem tem sentido por designar um fato, a humanidade de Sócrates. Sentenças falsas, então, eles não podem se referir a algo que é, né? O ser, porque nesse caso elas seriam verdadeiras. Mas afirmações falsas tampouco pode se referir a algo que não é, o não ser, porque o não ser não pode ser referido. Ora, se o não ser fosse referido, ele teria propriedades. Ele teria propriedades de poder ser referido. E ele seria algo, né? Então, não ser seria, o que seria uma contradição. Algo desse tipo, tá? Eu não sou muito bom com esse tipo de coisa, não. Consequentemente, então, uma afirmação ou é verdadeira ou não tem sentido. E nesse caso, não há afirmação, né? Apenas blá, 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 sequência de palavras sem sentido. Então, se eu afirmo algo, eles pensavam, ou seja, algo com sentido, eu afirmo algo verdadeiro, né? E aí, né, pode ser que algo como assim, eu afirmo minha verdade, né? Isso vai depender do filósofo em questão, né? Protágoras, por exemplo, é geralmente entendido como defendendo um tipo de relativismo, talvez até um individualismo em relação à verdade, né? Quando ele fala o homem, né, que talvez seja o indivíduo, é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são, né? Então, talvez a ideia seja que quando eu afirmo algo, eu estou afirmando algo que é verdade para mim. Não importa, mas a questão é que não dá para afirmar algo falso, né? Então, no Sofista, Platão tenta mostrar que é possível fazer afirmações falsas, né? Então, ele defende que a tese de que é impossível afirmar o falso se baseia em duas confusões. Ela se baseia, no mal entendido sobre a noção de não ser, né? Então, por causa desse mal entendido, os sofistas e os eleatas, né, os discípulos de Parmênides, é por isso que tem um eleata, é um dos interlocutores de Sócrates, tendem a pensar que o não ser, se ele fosse referido, seria algo. Então, tem essa primeira confusão. E, em segundo lugar, a confusão sobre o que é fazer uma afirmação, né? Boa parte do diálogo trata dessa questão do não ser, né? É uma parte bem difícil. Então, eu vou falar mais o que eu penso do que realmente a interpretação do diálogo, porque não sou a melhor pessoa para interpretar esse diálogo, não. Eu penso que parte da confusão envolvendo não ser tem a ver com a confusão entre dois usos do verbo ser. O ser da predicação, né? Quando eu falo Sócrates é homem, eu estou predicando algo de Sócrates. E o ser da existência, quando eu falo Sócrates é.
Isso em português é bizarro, né? Mas parece que no grego antigo dava para falar isso, né? Pelo menos é isso que me parece quando eu li os livros dos filósofos gregos antigos, né? Então, a noção de não ser parece querer ter notas tanto de algo não existente como de algo não praticável, né? Então, a ideia seria que ao falar algo falso, por exemplo, que Sócrates é imortal, seria falar do não ser, do não existente, né? Porque esse fato não existe. Mas predicar algo do não ser faria ele ser algo, ou seja, ele ser predicado. Então, eu acho que tem essa confusão aqui, né? Pelo que eu entendi do artigo de Frege, para Platão, ser é sempre ser algo, né? Então, me parece que Platão usa o verbo ser mais próximo do ser da predicação, né? Aí talvez existir para ele seja uma propriedade, eu não entendi muito bem. E também não entendi muito bem se Platão distingue o ser da predicação do ser da identidade, tá? Eu falei desses diferentes usos do ser no vídeo sobre quantificadores, você pode dar uma olhada lá. Então, consequentemente, não ser é sempre não ser uma coisa ou outra. Não ter uma propriedade ou outra, né? Então, não há nem ser e nem não ser não qualificado para Platão. Então, Platão ele deu o exemplo do não belo. Então, a noção de não belo tem uma extensão, designa algo. Então ela não é o não ser nesse sentido, ela é não ser belo, designa uma extensão, que é o complemento da extensão de belo. Ou seja, a extensão de não belo é composta pelas coisas que não são belas. Todas as coisas que não estão na extensão do belo. Ou seja, não belo tem referência e não denota o não ser. Tá? Então, a primeira discussão é mais ou menos sobre isso. Tem vários outros pontos que eu não tenho como entrar aqui. E a segunda confusão que Platão aponta é sobre o que é fazer uma afirmação. Fazer uma afirmação para Platão não é uma questão de designar um fato, mas sim designar um particular, né, um sujeito do discurso, e depois dizer alguma coisa sobre ele. Então, por isso, Platão defende que uma afirmação tem duas partes. Identificar o sujeito de discurso e dois, dizer alguma coisa sobre aquele sujeito. Então, isso aqui é um ponto interessante, né? Que uma afirmação consiga destacar um sujeito de discurso é uma condição para que exista uma afirmação, em primeiro lugar, tá? Então, a verdade ou falsidade da afirmação seria uma questão de saber se o que o predicado diz do sujeito é verdadeiro daquele sujeito. Né? Para colocar a questão de forma diferente, fazer uma afirmação verdadeira é dizer sobre algo, alguma coisa que é verdadeiro sobre aquele algo. Né? Então, correspondentemente, fazer uma afirmação falsa é dizer sobre algo, né, e não sobre o não ser. Alguma coisa que não é verdadeira sobre aquele algo. Né? E esse aqui é bastante interessante, que é um ótimo exemplo de problema filosófico que foi resolvido. Né? Depois de Platão, nunca mais alguém levantou essa questão, né, sobre a possibilidade de fazer afirmações falsas. Nenhum filósofo contemporâneo, né? Existem milhões de trabalhos sobre o que é verdade, mas sobre o que é falsidade, não. Né? Porque Platão resolveu esse problema para a gente. Né? E o que Platão fez aqui, o mais importante, é que ele propôs a primeira análise da proposição, né? O que é expresso numa afirmação. Então, a ideia seria que a proposição tem uma forma que é S é P. Né? S de sujeito, P de predicado. S é P, Sócrates é homem. Né? Essa forma da proposição fundamentou, por exemplo, a silogística de Aristóteles e a crítica da razão pura de Kant, né? Só para dar dois exemplos bem fraquinhos da impacto dessa tese de Platão. Né? No vídeo sobre silogística e quantificação, eu discuto as limitações dessa proposta, né? E tem outras limitações que a gente vai falar quando a gente estiver falando dos enigmas da referência. Voltando aqui para o nosso livro. Então, Platão, né, que dá a solução para esse problema, de como é possível falar o falso, a solução de Platão envolve identificar partes da proposição. Né? Então, sentença, vamos pensar aqui que a proposição é o sentido de uma sentença. Né? A sentença aqui, a proposição ela tem partes, especificamente sujeito e predicado, de modo que uma proposição é verdadeira ou falsa dependendo do que o predicado afirma do seu sujeito. Né? Ou seja, eu posso falar que Sócrates voa e isso é falso, porque eu estou afirmando de Sócrates que ele voa. Né? Então, eu estou referindo a Sócrates e afirmando que ele voa.
né? Então, a ideia aqui seria você tentar construir o sentido de uma sentença a partir do sentido das suas partes, né? Então, exatamente esse é o ponto. Essa análise da proposição que Platão propôs, que foi por muito tempo importante, abre caminho para a gente considerar o sentido de uma sentença completa como uma função do sentido de suas partes. Resta saber agora como as partes de uma sentença teriam sentido e como esses sentidos se combinariam no sentido geral da sentença, né? Então, a ideia aqui seria aplicar a teoria referencial do significado não às sentenças completas, né? Porque isso levaria ao problema de como dizer o falso, mas a partes da sentença, né? E essa alternativa tem alguma plausibilidade, né? Sentenças completas fariam sentido não por se referir a um fato, já que isso leva ao problema de como dizer o falso, mas por espelhar a estrutura dos estados de coisas, né, agora atuais ou não, que ocorrem ou que não ocorrem, que elas descrevem, né? Então vamos pensar aqui na sentença Sócrates é homem, né, a 4 aqui. A ideia seria que o sentido de Sócrates é denotar Sócrates, né, introduzir Sócrates no discurso, ou seja, aquele cara lá que morreu, tomou sepulta, etc. Homem significaria, por se referir em última instância, à classe dos homens, né? Ou talvez a alguma entidade platônica, a humanidade, a ideia da humanidade, algo desse tipo. E o significaria por se referir a algum tipo de relação, como, por exemplo, o fato de Sócrates ser membro da classe dos homens, né? Só que há um problema com isso, né? Primeiro problema é que, há vários problemas na verdade, o primeiro problema é que a parte do discurso que não parece fazer sentido por rotularem coisas do mundo, né? Esse é o caso de expressões linguísticas que os lógicos medievais chamavam de termos sincategoremáticos. O filósofo estadunidense W.V.O. Quine, né? Willard, não sei o que lá, Quine, esse rapaz aqui da figura, ele discute essa questão dos termos sincategoremáticos na seguinte passagem do seu livro Word and Object, Palavra e Objeto. Uma criança não é algo... Uma simples criança não é algo simples e uma criança. O mesmo vale para honras duvidosas, afetos fingidos, dinheiro real e futuras mães, né? Que o termo é expectant mothers, né? Mães que estão esperando o filho. Ela não é uma mãe ainda, né? Ela é uma futura mãe. Um adjetivo desse tipo convida a antiga palavra filosófica sincategoremático, pois tal adjetivo não é um termo no meu sentido, né? Porque ele não refere diretamente, que marca uma categoria de objetos por si só. Ele faz sentido apenas com, né, daí vem o sim, um termo desse tipo, um termo que se refere diretamente, como por exemplo mãe, como uma parte de um termo adicional, por exemplo, futura mãe, né? Então, os adjetivos sincategoremáticos não são independentes, né, nesse sentido, não significam independentemente. Eles precisam de um outro elemento, né, geralmente o substantivo, para fazerem sentido, né? Então, os adjetivos sincategoremáticos sequer apresentariam extensão, né? Ou seja, eles não determinam por si só uma classe de objeto como sua referência. Ou seja, né, gente, algumas expressões da linguagem parecem designar operações sobre o significado de outras partes da linguagem, e não elas mesmas terem sentidos por se referir a algo no mundo, né? A mesma coisa ocorre com quantificadores, né? Por exemplo, seria muito engraçado se a gente considerasse o quantificador ninguém ou nada como designando algo no mundo, né? Considere a seguinte sentença: ninguém é vista, né? No capítulo 7 de Alice através do espelho, né, que chama O Leão e o Unicórnio, Lewis Carroll brinca com a possibilidade de ninguém designar alguma coisa, né? Ele tem essa passagem aqui que eu acho super engraçada. Aí o rei fala: não pude mandar todos os cavalos, sabe? Porque 2 deles são necessários para o jogo, né? São jogando xadrez. Também não mandei 2 mensageiros. Foram ambos à cidade. Dê uma olhada na estrada e diga-me se você pode ver algum deles. E a Alice fala: ninguém é à vista, né? Em inglês ela fala I see nothing. I see nobody. Melhor em inglês esse trecho. Aí o rei responde: nossa, só queria ter olhos como os seus, observou o rei no tom irritado. Ser capaz de ver ninguém? E a essa distância? Ora, o máximo que eu consigo é ver pessoas reais com essa luz.
né? Então, ninguém, ele, obviamente, não significa por se referir a algo no mundo, né? Ninguém significa por ser uma operação, né? Num vídeo sobre quantificação, eu discuti como fazer sentido de palavras, né? Como essa, usando quantificadores, que não fazem referência a nada no mundo, né? Especificamente. Então, quando eu falo para todo X, eu não estou falando de nada, estou falando de um X qualquer. Né? Então, para que esse tipo de teoria, ou seja, a teoria referencial, tenha qualquer perspectiva de funcionar, ela precisa ser restrita apenas aos componentes da forma gramatical SEP, né? A forma introduzida por Platão. Mas ainda assim tem problemas, tá? O primeiro problema é que é como lidar com o significado de predicados e relações, né? Considere a seguinte sentença. Danilo é belo, né? Obrigado, não precisa de tanto. Danilo parece significar algo, né? Uma pessoa, digamos que sou eu, né? De novo, vamos deixar de lado as complicações de haver mais de uma pessoa com o mesmo nome. Mas o que belo se refere? Ao que belo se refere, né? Podemos sugerir, como fez Platão, que belo denota universal, né? Algo que pode ser dito de vários indivíduos, e esse universal seria a beleza em abstrato, né? Como Platão costumava falar, a beleza em si. Ou, quem sabe, a gente pode imaginar que belo se refere à classe de coisas belas, né? Cada opção aqui tem alguns problemas, a gente não vai entrar aqui nesse ponto. Mas o problema é que há um problema de aplicar essa mesma estratégia para todos os itens dessa forma gramatical. Tá? Então, o S aqui, né, Danilo, tudo bem, designa mim. O P, né, designa a beleza em si, a classe das pessoas belas, das coisas belas. E o E, né, talvez o E diga que Danilo instancia a beleza, né? Danilo é membro da classe das coisas belas. Mas daí o E seria uma relação, né? E ela mesma teria que referir. Né? Então, nessa interpretação, é belo significaria algo como instancia a beleza. Né? Danilo tem determinada relação com a beleza, a relação de instanciação. Mas como instanciar também é uma relação, a gente precisa explicar seu sentido. Mas então, 3 significaria algo como Danilo instancia a relação de instanciar a beleza. Mas instanciar também é uma relação. E assim sucessivamente, né? Esse regresso foi apontado, né, pelo idealista britânico, né, filósofo idealista britânico F.H. Bradley, né? Mas o meu ponto aqui é simplesmente que o E aqui também parece designar uma operação sobre o significado dos outros termos, né? E não significar algo, referir a algo por si só. Né? No caso, a operação aqui seria que eu sou membro da classe das coisas belas, algo desse sentido, né? Então, a teoria referencial parece funcionar melhor quando ela se aplica a expressões que podem figurar na posição do sujeito, né, da forma gramatical SEP. Para o predicado tem essa questão de saber o que é uma propriedade, algo desse tipo. Mas para os sujeitos, né, para os termos singulares, esses termos singulares parecem ser o último refúgio da teoria referencial. Termos singulares são expressões que pretendem, né, porque elas podem falhar, designar um indivíduo, né, um e somente um, né, como uma pessoa, um lugar, um objeto, etc. Né? E a oposição aqui é com termos gerais, né, como homem, beleza, etc., que expressam mais de um indivíduo, né, que se aplicam a mais de um indivíduo. Então, tem vários tipos de termos singulares na nossa linguagem, né? Nomes próprios são termos singulares, né? Danilo, Bertrand Russell, João Pessoa, né? Que é o nome próprio de uma cidade, né? Então, eu estou colocando isso aqui para dizer que nomes próprios não quer dizer, não se aplicam só a pessoas, né? Se aplicam a objetos. Posso dar um nome para minha caneca. Minha caneca pode ser Jorge, o nome próprio. João Pessoa, nome próprio. Sete, né? O algarismo 7 é um dos nomes do número 7, né? Descrições definidas também são termos singulares. O autor de sobre a denotação, o atual rei da França. Pronomes singulares, eu, né? Eu designa a mim, né? Quando eu falo. Você fala, designa você. Você, aí já é o contrário. Ela, né? Singulares, pelo menos, tá? Pronomes demonstrativos, isto, né? Se eu aponto para algo e falo isto, né? Isso é um termo singular, que eu estou denotando um indivíduo. Aquilo,
aqui, né? Aqui é um termo singular, é o local onde eu estou, entre outros, tá? Não sei se eu esqueci alguma coisa aqui, tá? Uma dificuldade inicial aqui de você aplicar a teoria referencial para todos esses termos singulares é que os termos singulares não parecem funcionar da mesma maneira, tá? Isso aqui é um spoiler do que vai acontecer na segunda metade do século XX na filosofia. Nesse caso, seria estranho se todos esses termos singulares fizessem sentido apenas por introduzir seu referente no discurso, né? Porque parece haver diferenças entre essas classes de termos singulares, né? Por exemplo, há termos singulares correferenciais, ou seja, que têm o mesmo referente, que não são sinônimos, ou seja, não parecem ter o mesmo sentido, né? Quando eu falo sinônimo aqui, estou pressupondo que duas palavras sinônimos, elas podem ser dois termos singulares sinônimos, eles podem ser substituídos salva veritate, como a gente fala, né? Ou seja, ele pode ser substituído em qualquer sentença, mantendo o valor de verdade da sentença, né? Então, vamos considerar aqui, por exemplo, dois termos correferenciais, Jorge Bergoglio e o Papa, né? A gente sabe que o Papa é Jorge Bergoglio. Então, esses dois termos, quando eu falo Papa atualmente, né? Se eu falasse isso, o Papa nos anos 80, eu estava me referindo a outro Papa, né? Nos anos, sei lá, no final dos anos 80, pelo menos, era o João de Deus, né? O Paulo II. Depois foi o Ratzinger, agora o Jorge Bergoglio, né? Então, esses dois termos, eles são correferenciais, Jorge Bergoglio e o Papa. Só que, se eu falar o seguinte, Jorge Bergoglio poderia não ser o Papa, isso parece ser verdadeiro, né? Por exemplo, o Jorge Bergoglio poderia ter perdido a eleição papal em 2013. Nesse caso, ele não teria sido Papa. Outra pessoa teria sido Papa. Porém, se eu falo Jorge Bergoglio poderia não ser Jorge Bergoglio, agora parece falso, né? Só que eu só troquei Jorge Bergoglio por o Papa, por Jorge Bergoglio, mas eu saí de uma sentença verdadeira. Jorge Bergoglio poderia não ser o Papa para uma falsa. Jorge Bergoglio poderia não ser Jorge Bergoglio. Isso aí é falso, né? Como é que Jorge Bergoglio poderia falhar em ser idêntico a si mesmo, né? Então esse ponto aqui foi discutido por Kripke, né? Nas conferências transcritas no livro Name and Necessity, né? Em português é o nomear e é a necessidade, né? Então ele chama a atenção de que nomes próprios e descrições definidas se comportam de maneira distintas em contextos modais, né? O que poderia acontecer, o que necessariamente acontece. E daí, a partir dessa diferença, a gente pode pensar que nomes próprios não parecem ter o mesmo tipo de sentido do que descrições definidas, né? Se nomes próprios e descrições definidas, ambos, só significassem por introduzir seu referente num discurso, o esperado seria que eles se comportassem iguais em contextos modais, e não é o que acontece, né? Mas, independentemente disso, a aplicação da teoria referencial do significado a termos singulares leva a 4 enigmas da significação, né? Esses enigmas foram explorados pelo filósofo e lógico britânico inglês Bertrand Russell, né? Esse rapaz aqui, num dos artigos mais importantes do século XX, talvez o artigo mais importante, que é o On the Note, né? Sobre a denotação, da denotação, acerca da denotação. Tem muitas traduções desse artigo para o português. Então, nesse artigo, Russell defende que a teoria referencial não é verdadeira acerca das descrições definidas, né? Então, um artigo focado nas descrições definidas. E ele propõe a sua famosa teoria das descrições definidas, que é um assunto para outro vídeo, né? Meu ponto aqui é só que ele utiliza esses 4 enigmas para motivar a teoria dele, né? Então, vamos ver quais são os 4 enigmas. O primeiro enigma é o enigma da aparente referência a não existentes, né? Considere a seguinte afirmação: o atual rei da França é careca. Estou fazendo aqui o enigma com descrição definida, mas a mesma coisa vale para nomes próprios, né? Poderia falar o seguinte: Pégaso voa, né? Então, essa afirmação 1 aqui, ela é significativa, né? Aparentemente, eu consigo entender o que ela quer dizer. Inclusive, ela parece ser falsa, né? O que vocês acham disso? No caso do Pégaso voa, não me parece tão claro que é falso, né? Pensem aí o que vocês acham. Mas a sentença o atual rei da França é careca parece ser do tipo sujeito predicado. Estamos falando de alguém, o atual rei da França,
Estamos dizendo que ele tem uma propriedade, ser careca. A teoria referencial diz que uma sentença sujeito e predicado é significativa somente porque denota um indivíduo, né, o sujeito, né, e atribui uma propriedade a ele. Porém, o atual rei da França falha em designar algo que exista. Afinal, a França é uma república e não tem reis. Né? E estou aqui supondo que não há uma entidade não existente que essa expressão denota, tá? Vou voltar a esse assunto daqui a pouco. Então, o primeiro enigma é como é que essa sentença pode ser significativa, né? E a teoria referencial tem problemas em explicar isso, né? Vamos, então, para o segundo enigma. O segundo enigma é existenciais negativos, né? Esse aqui é um caso especial do primeiro enigma, mas é ainda mais desconcertante. Por quê? Considera a sentença. O atual rei da França não existe. Essa sentença 2, além de ser significativa, ela parece ser verdadeira, né? Afinal, a França é atualmente uma república e não tem reis. Mesma coisa para o Pégaso não existe, né? Parece ser verdadeira. Mas como é que 2 pode ser verdadeira? Né? Se 2 fosse... já que 2 é verdadeira, ela é sobre o atual rei da França. Mas existe a atual rei da França. Como é que ela pode ser verdadeira sobre o atual rei da França? Por outro lado, se 2 é sobre o atual rei da França, o atual rei da França tem que existir, e 2 deveria ser falsa. Mas 2 parece ser verdadeira, né? O segundo enigma é como é que 2 pode ser verdadeira, né? E aqui, né, pensando nesses 2 enigmas, você pode pensar numa solução desesperada, né, como eu chamei, a esses enigmas da referência aparente a não existentes e o enigma dos existenciais negativos, né? A ideia aqui seria a seguinte, ora, já que 1 e 2 são significativas e parecem ser da forma sujeito-predicado, elas devem ser sobre algo, né? Porém, elas não são sobre algo que existe, né? Então, o filósofo firenense, eu acho austríaco ele, Alexius Meinong, o grande inimigo de Russell no On the Note, defende a seguinte tese: olha, todo objeto passível de ser pensado, né, mesmo os autocontraditórios, mesmo o círculo quadrado, tem alguma espécie de ser, né? Você sabe como eu gosto desses usos do verbo ser. Embora apenas alguns deles tenham a sorte de, além de ser, também existir, né? Então, todos os objetos pensáveis são, mas somente alguns deles existem. Na parte 2 do vídeo sobre embriões não serem indivíduos, eu falo um pouco mais sobre possibilia e entidades não existentes e de Meinong, tá? Mas a ideia aqui seria a seguinte, ora, o atual rei da França é passível de ser pensado, né? E de ser referido. Estou referindo a ele agora. Portanto, o atual rei da França tem ser, mesmo que lhe falte a propriedade de existir. Com essa distinção na mão, Meinong pode lidar facilmente com existenciais negativos, né? Ele fala o seguinte, ora, o atual rei da França não existe, diz de uma entidade que tem ser, então diz do atual rei da França que lhe falta existência, que ele não existe. Muito óbvio, né? Mas será que essa não é uma solução muito desesperada, né? Será que a gente precisa de uma tese metafísica tão forte, né, e contra-intuitiva? Não existem todos esses objetos. Existem não. Subsistem todos esses objetos aí, todas as coisas que você pode pensar, mas só algumas têm ser, né? Será que a gente precisa de uma tese tão forte para lidar com um simples enigma enigma da linguagem? Fica essa questão, né? Então, o terceiro enigma, o enigma de Frege, né, tem esse nome exatamente porque Frege já tinha chamado a atenção para esse enigma, né? No sentido de referência, né? Então, considere a seguinte aparente afirmação de identidade, né? O ator de sobredenotação é a mesma pessoa que Bertrand Russell. Então, essa sentença 3, ela contém 2 termos singulares, né? O autor de sobredenotação e Bertrand Russell. Que, se essa identidade é verdadeira, e ela designa a mesma pessoa, no caso, Bertrand Russell. No certo sentido, então, 3 está dizendo que uma pessoa é idêntica a ela mesma, né? Se você acha que a contribuição semântica de um termo singular
se restringe a introduzir um indivíduo no discurso, 3 está dizendo que esse indivíduo é igual a ele mesmo, né? Já que o autor de sobredenotação introduz quem? Bertrand Russell. Bertrand Russell introduz quem? Bertrand Russell. Então, essa assertiva está dizendo o seguinte: Bertrand Russell é igual a Bertrand Russell. Nesse caso, 3 é trivial. Né? É uma instância do princípio da identidade. Né? Você não precisa de nenhuma informação empírica para saber de 3. Mas esse não parece ser o caso, né? Porque 3 parece dizer mais do que a simples identidade trivial. Bertrand Russell é Bertrand Russell, né? 3 parece ser informativa, no sentido de que alguém que não saiba quem é o autor de sobredenotação, pode aprender algo ao ler 3, né? E além do mais, gente, 3 parece ser uma afirmação contingente, né? Russell poderia ter se dedicado a outra coisa da vida dele, né? Ele era um lorde, era rico, ele poderia se dedicar às mulheres, isso aí ele já fez, né? Mas podia ter se dedicado a outras coisas, ao rugby, sei lá. Daí ele poderia não ter escrito sobre denotação. Porém, como a gente discutiu na parte 1 do vídeo Deus é possível, logo ele existe, uma afirmação de identidade, quando é verdadeira, é necessariamente verdadeira, né? Um ponto, novamente, de Kripke, né? Então, será que 3 sequer é uma afirmação de identidade? E, por fim, o quarto enigma é o enigma da substitutividade. O enigma da substitutividade. Né? Se o significado de um termo singular fosse dado apenas pelo indivíduo que ele designa, quaisquer 2 termos singulares que designam a mesma coisa, né? Qualquer 2 termos singulares correferenciais, deveriam ser semanticamente equivalentes, né? Deveriam ser sinônimos, ou seja, a gente poderia substituir eles em qualquer sentença sem mudar o valor de verdade. Mas considere a seguinte sentença, né? 4 aí. Danilo sabe que o autor de sobredenotação é Bertrand Russell, né? De fato, eu sei isso. Agora, suponha que eu não saiba que Russell venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950. Na verdade, eu sabia que Russell tinha vencido o Prêmio Nobel, mas eu não sabia que era exatamente em 1950, né? Eu li no Google mais cedo, né? Mas até mais cedo eu não sabia disso. Então, em nossa ficção, a gente não pode substituir o autor de sobredenotação em 4 por o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1950. Porque, no caso, eu sei que o autor de sobredenotação é Russell, mas eu não sei que o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1950 é Russell. Né? Então vai mudar o valor de verdade. Né? E aqui, novamente, parece, então, que esses termos eles estão contribuindo para a semântica, para o sentido da sentença, com mais do que simplesmente seu referente. De modo que eu posso saber uma coisa e não saber a outra, apesar de eles terem o mesmo referente. Né? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como a teoria das descrições de Russell lida com esses problemas, né? Ao menos em relação a descrições definidas, né? Ele trata só de descrição definida. Porém, a solução de Russell depende de supor que a teoria referencial do significado é falsa, ao menos em relação a descrições definidas, tá? Então é isso daí, gente. Um abraço. Tchau.